Olá, meus amigos! Vamos continuar a nossa aula aí do Decreto 5296 de 2004, terceira parte, acredito que essa seja a nossa última parte. O Decreto 5296 regulamenta as leis 10.048 e 10.098, né? Um decreto aí gigante, né? Um assunto aí detalhado, claro, um assunto aí que faz parte da acessibilidade, um assunto que faz parte do atendimento prioritário e, claro, o propósito do professor Luiz Antônio é sempre estudar com profundidade, né? Por quê, professor? Porque eu acredito o seguinte, que existe muito auto-engano no mercado e as pessoas se enganam, né? Como assim ele pega um decreto desse aqui, dá uma lida, fala, estudou? Não, você não estudou. Porque se está no edital, o examinador pode cobrar qualquer artigo, qualquer dispositivo. Então, sempre falo o seguinte, estudar com qualidade, estudar com profundidade. Então, o professor gosta, né? Eu gosto, né? As minhas aulas sempre são formatadas nesse sentido de que artigo por artigo. A gente vai explicando artigo por artigo. Cara, é a melhor forma que tem. Você demora um pouco mais de tempo, mas você tem aí uma visão completa, geral do assunto e depois sempre aquela orientação pedagógica, passados uma semana aí, você pega aí e vai lá no site do Planalto, baixa a lei seca e dá uma lida na lei seca de ponta a ponta, fazendo as suas anotações, né? Pronto, é o suficiente. Na hora da revisão, faz também uma leitura da lei seca aí, você faz aí 30 minutos aí, que eu tenho certeza que você não vai errar nenhum tipo de assunto, ok? Vamos lá, capítulo 5, né? Capítulo 5. Nós estamos estudando o que agora? Só fazer uma ajuda à memória, né? Estamos estudando aqui acessibilidade em relação a determinados pontos e assuntos, né? No capítulo 4, que a gente foi na aula anterior, aliás, a parte 2 da aula foi somente o capítulo 4, porque o capítulo 4 é o maior de todos, porque ele fala de condições especiais. Professor, condições especiais do quê? De acessibilidade. Então, ali no capítulo anterior, na aula anterior, olha a importância. Ele falou do quê? Ele falou do banheiro, né? Do banheiro, né? Condições específicas do banheiro, obrigatoriedade de ter banheiros aí para portadores de deficiência física, em especial, né? Então, falou de banheiro, falou de estacionamento, falou de rampa, falou de vagas, né? Vagas para eventos esportivos, vagas para teatros, vagas para cinemas e assim por diante, né? Como assim vagas, professor, né? A reserva lá de assentos, né? De assentos e a reserva também de espaços aí para cadeirantes especificamente. Agora, nós vamos tratar do assunto acessibilidade de transportes coletivos, né? Professor, transportes coletivos, né? O que acontece, né? Isso aqui houve o quê? Uma ampliação do entendimento da Lei 10.098, né? Olha só, transportes coletivos, né? Então nós temos aqui, ó, transporte coletivo rodoviário. Vai ser regulamentado? Com certeza, né? Nós temos aqui transporte coletivo aquaviário. Aí, ó, aquaviário, né? Nós temos aí o transporte coletivo chamado de metro. É o metrô, né? Metro ferroviário. Juntamente aqui com o ferroviário, né, ok? Tem aí no mesmo bloco, a mesma tratativa, né? Na mesma tratativa aqui. E, claro, nós temos aqui também o transporte aéreo, né? Aéreo, né? Aí o transporte aéreo também. Ou seja, nós temos aqui a seção 1 geral, né? Disposições gerais. Vamos ter a seção 2 que vai falar especificamente como vai ser tratado o transporte rodoviário, aquaviário, metrorroviário e depois aéreo, né? E aéreo, ou seja, também é um capítulo longo, né? Mas é um longo, nós temos aí 5, 6 sessões aí, essa é a organização, tá? Então, ou seja, o legislador foi detalhista, né? Professor, disposições gerais, só para você entender, quando você, disposições gerais significa dizer que são comandos instituídos pela norma, que serão utilizados para onde? Olha aí, ó. Serão utilizados tanto para o rodoviário, aquaviário, metroferroviário e o aéreo. Como assim, professor? Vem comigo, ó. Para fins de acessibilidade ao serviço de transporte coletivo, olha aí, terrestre, está aqui, né? Aquaviário e aéreo. O terrestre nós temos aí rodoviário, metroferroviário e ferroviário, né? Consideram-se como integrantes desses serviços, né? Então, olha aí, uma regra geral para todos, né? Ó, os serviços de terminais, olha aí. Então, os terminais estão inclusos quando a gente fala transporte coletivo. Você tem que entender que está incluso o quê? Os terminais, as estações,
pontos de paradas, vias principais, acessos e operação, né? Operação, principalmente aí o veículo que está sendo transportado, a aeronave, o barco e assim por diante, entenderam? Então, o artigo 31, ele traz um conceito, o que é um transporte coletivo? O que envolve? Quais são os serviços que envolvem um transporte coletivo? Vamos lá. São os serviços que envolvem o seguinte, não é simplesmente o veículo que transporta as pessoas, mas sim, incluso os terminais, as estações, pontos de parada, vias principais, acessos e operação, todos eles deverão aí atender às regras de acessibilidade, né? Vamos lá, artigo 32, né? Vem comigo. Artigo 32, o legislador aqui teve a preocupação de quê? De detalhar o que é o transporte coletivo terrestre, né? Ou como aéreo. Aéreo é fácil, é o quê? A aeronave, o avião, o negócio terrestre, a gente tem vários tipos aí, né, de transporte coletivo terrestre. Primeiro, transporte rodoviário, né? Através de 4 rodas, né? 4 rodas aí, né? Ou seja, através aí, especialmente de ônibus, né? E esse transporte rodoviário, ele pode ser classificado em urbano, né? Olha aí, urbano, né? Ó, urbano. Já vou adiantar um artigo. Quem que é responsabilidade do transporte urbano? Ó, responsabilidade do município, né? É um transporte municipal, né? Metropolitano, né? O metropolitano, né? É o quê? É entre as cidades ali da metrópole, da região metropolitana, né? Intermunicipal, né? Metropolitano e intermunicipal são de responsabilidades do quê? Do Estado. Não, estadual, né? E aí nós temos aqui interestadual, ou seja, entre os estados. Então, é de responsabilidade da União, tá? Da União. Aí, da responsabilidade da União. Então, o transporte rodoviário é de responsabilidade, ó, é classificado em urbano, na cidade, metropolitano, intermunicipal e interestadual, né? Metroferroviário é classificado em urbano e metropolitano, na região metropolitana, né? Metroferroviário, vem de metrô, né? Ok. Transporte ferroviário, classificado intermunicipal, entre municípios e interestadual. Então, o trem, né? Ele liga municípios e liga estados, né? O metrô liga o quê? O transporte é urbano e na região metropolitana, né? Esse artigo 32 aqui, digo para você aí que é muito gostoso o examinador elaborar uma questão, né? Aí, ó, isso aqui obriga o aluno a ter uma visão espacial aí de geografia, né? Ok, vamos detalhar ainda, né? Artigo 33, né? Ele vai falar do quê? De competência. Então, o trabalho do artigo 33 é falar de competência. As instâncias públicas responsáveis pela concessão e permissão de serviço de transporte coletivo são, ou seja, né? Ó, quem que é o responsável pela concessão e a permissão? Nós sabemos o seguinte, o transporte coletivo, o transporte coletivo aí da cidade é de responsabilidade do município, ok, né? O município pode executar esse serviço? Claro, pode executar o serviço, é de responsabilidade dele, mas o município pode o quê? Conceder, permitir que esse serviço seja executado por terceiros, claro, através de licitação, né? Esse transporte aí, eu digo que mais de 95% dos municípios fazem isso. Eles vão o quê? Fazer a concessão e a permissão, no caso do município. Aqui ele fala, né? Transporte coletivo, né? Coletivo. Vem comigo. Governo municipal, né? Local, né? Responsável pelo transporte coletivo municipal, claro, né? Governo estadual. O governo estadual é responsável pelo transporte coletivo metropolitano. O que é uma região metropolitana, né? Pelo metropolitana é um conglomerado de cidades ali próximas, assim, que fazem o quê? A região faz parte ali da região metropolitana, determinada região, né? Intermunicipal, entre municípios. Então vai ser de responsabilidade o quê? Interestadual. Então uma licitação entre municípios vai ser conduzida pelo município ou pelo governo do estado? O governo do estado. Né? DF, vocês sabem que não é dividido em municípios, então é muito fácil, né? Responsável pelo transporte coletivo do DF, ponto final, né? 5, governo federal, a União, responsável pelo transporte coletivo interestadual,
entre os estados e internacional, né? Então aqui o artigo 33, ele diz aí quem que é o responsável pelo transporte coletivo, ok, né? 34, vem comigo. Os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis quando todos os seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo o conceito de desenho universal. Olha aí o desenho universal, né? Então, como é que vai ser considerado, né, um sistema de transporte coletivo acessível, né? Aquele que atenda, né, às regras do desenho universal, garantindo o uso pleno, claro, com segurança e autonomia por todas as pessoas, né? Então ele vai dar acessibilidade a todas as pessoas, né? Tudo isso, claro, a gente já sabe, mas é sempre bom a gente recordar que o público-alvo nosso aqui são as pessoas portadoras de necessidade e as pessoas aí com limitação temporária, né? Ok, né? Vamos lá. Parágrafo único. A infraestrutura de transporte coletivo a ser implantada a partir da publicação desse decreto deverá ser acessível e estar disponível a ser operada de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Claro, esse aí é o foco, né? É o foco da acessibilidade. Ok. Vem comigo, vamos lá. Artigo 35, né? Artigo 35. Os responsáveis pelos terminais, estações, pontos de parada e os veículos, no âmbito de suas competências, assegurarão espaços para o atendimento, assentos preferenciais e meios de acesso devidamente sinalizados para o uso de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Então, artigo 35, né, é uma repetição de tudo que a gente está falando. Ele está dizendo que os responsáveis, né, pelo sistema deverão aí assegurar o quê? Espaços para atendimento, assentos preferenciais, meios de acesso aí devidamente sinalizados, né? Ok, vem comigo, né? Tudo isso aqui são o quê? Disposições gerais, né? Que vai ser aplicado a todos os meios aí de transporte coletivo. As empresas concessionárias e permissionárias, quem que são elas? São aquelas que vão operar o transporte coletivo em nome do poder público, né? Em nome do poder público, né? E quando, claro, né, o município opta por isso, né? Vem comigo. Responsáveis pela gestão dos serviços de transporte coletivos, no âmbito de suas competências, deverão garantir a implantação de providências necessárias na operação, nos terminais, nas estações, nos pontos de parada e nas vias de acesso, de forma a assegurar as condições previstas no artigo 34 desse decreto. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transporte coletivos, no âmbito de suas competências, deverão autorizar a colocação do símbolo internacional de acesso após certificar a acessibilidade do sistema de transporte, né? Então, bacana aí, tranquilo, né? Isso aqui não vejo muito aí importância no assunto aí, que está repetindo praticamente tudo que a gente já falou. Cabe às empresas concessionárias e permissionárias e às instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transporte coletivos assegurar a qualificação de profissionais que trabalham nesses serviços para que prestem atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida, né? Aqui, dois comandos, né? Primeiro, qual que é o comando? Falando da prioridade do atendimento. Quando a gente fala prioridade de atendimento, lá na primeira parte você já deve lembrar. O que está incluso lá? Está incluso tratamento diferenciado e imediato. Então, essas pessoas terão tratamento prioritário, bacana, né? E, além disso, o que ele está colocando assim? Ele está trazendo responsabilidades para as empresas concessionárias para ensinar, mas o setor público de ter aí uma qualificação aí permanente do setor para melhorar o atendimento, ok? Essa regra aqui serve para quê? Para todos os tipos de transporte coletivo. Professor, por quê? Porque são as disposições gerais, aplicadas a todas, né? Se não tivesse, né, esse capítulo, essa seção das disposições gerais, por exemplo, só para você entender a lógica do direito, né? Aqui, ó, seção 2, ele vai falar exclusivamente do quê? Do transporte coletivo rodoviário, terrestre, não é isso? Terrestre, né? Bacana, fechou, né? Ele deveria repetir todas as disposições gerais, mas não precisa porque já tem aí nas disposições gerais, ok. E agora, pela ordem,
nós iremos falar de todos os transportes de acesso aí, rodoviário, né, aquaviário, metroferroviário e aéreo. Vamos lá, né? Artigo 38, né? O artigo 38, né, ele trata o quê? De uma regra de transição. O que acontece? Esse decreto, o 5296 de 2004, ele estabelece um marco de acessibilidade. Importantíssimo, né? Um marco de acessibilidade. Então ele tem que impor regras de transição. O que é regra de transição? É um tempo necessário para que a indústria fabrique os veículos de acordo com essas novas regras. Bingo! E o seguinte, que todo o sistema ele vem aí se adequar, né? Então vem comigo, artigo 38. No prazo de até 24 meses, a contar da data da edição das normas técnicas referidas no parágrafo 1º. Opa! 24 meses a contar da data da edição das normas técnicas referidas no parágrafo 1º. Professor, o que significa esse parágrafo 1º? Vamos ler o parágrafo 1º, depois a gente retorna aqui. Então, o que diz o parágrafo 1º? Olha só, tá? Nós estamos estudando o quê? Estamos estudando aqui o quê? Estamos estudando acessibilidade, né? Um novo marco. As normas técnicas para a fabricação de veículos e equipamentos de transporte coletivo, rodoviário, claro, estamos falando de rodoviário, de forma a torná-los acessíveis, serão elaborados pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e estarão disponíveis num prazo de até 12 meses a contar da data da publicação deste decreto, né? Opa! Então, o que significa aqui? Então, transporte rodoviário. O que diz aqui? Ó, então, nós temos aqui a adição do decreto 5296, né? O que esse decreto disse? Esse decreto disse o seguinte, né? Que, olha só, que o Inmetro, tá? Que, ó, o Inmetro, né? No prazo de 12 meses, o que ele vai fazer? Ele vai definir as regras de acessibilidade que o setor rodoviário, transporte coletivo rodoviário deverão aplicar. Bingo! Então é isso aqui, ó, vem comigo. Então, o prazo de até 24 meses a contar, né? A contar, ok, né? Da edição das normas técnicas referidas. Quem que vai editar essas normas? Isso pode cair na prova, vai ser o Inmetro. Então está dizendo o seguinte, o artigo 38, né? Que você vai ter o quê? 24 meses de adequação aí das indústrias para fabricar. Sendo 36 meses depois, que é 12 mais 24, né? Esse sistema aqui, para os novos, estará em operação. Em operação. Isso aqui tudo para a fabricação dos veículos novos que vão operar no transporte coletivo rodoviário, né? Olha aí, bingão, né? Pronto, né? Rodoviário, tá aí. Ok, né? Ó, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo rodoviário para utilização no país. Ah, por isso aquele coletivo que eu pego para o trabalho? Sim, né? Serão fabricados acessíveis estarão disponíveis para integrar a frota operante de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência do uso coletivo. Só lembrando que esse decreto aqui, ó, é de 2004, ou seja, todas essas regras aqui já estão em operação para os veículos novos, né? Professor, qual que é a ideia aqui? A ideia é você saber que é o Inmetro, né, o sistema do Inmetro aí, que vai definir essas regras aí, tá? Então o legislador aqui, ele passou para um outro instrumento definir. Ele podia trazer aqui isso? Claro que podia, mas ficaria muito engessado, né? Bacana. Parágrafo 1º está pago, bem explicadinho para vocês. Parágrafo 2º. A substituição da frota operante atual. Ó, 2004, novo marco. 12 meses para as regras, né? Só que nós temos já uma frota em operação, é isso que vai tratar. Por veículos acessíveis a ser feita pelas empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo rodoviário, dar-se-á de forma gradativa conforme o prazo previsto nos contratos de concessão e permissão desse serviço, né? Professor, tudo bem, então eu tenho 12 mais 24, 36 meses para os veículos novos, né?
E o que já tem? Do que já tem. Parágrafo 2º, ele colocou uma regra bem específica. Olha, então tem um contrato, né? Tem as permissionárias e as concessionárias, né? Tem um contrato com o poder público. Então, nesse contrato vai ser estabelecido o quê? O prazo para as devidas adequações, né? E aí, professor, ficou muito vago, não ficou muito vago? Sim, ficou muito vago. Professor, por que eu tenho que ter um prazo? Cara, vamos supor que em 2003 você comprou um veículo que não está de acordo com as regras. Novinho, você vai inutilizar esse veículo? Claro que não, né? E aí o setor público estaria causando um prejuízo real, né? E aí, o que ele pensou? Poxa, qual que é a depreciação desse veículo? 10 anos. Então ele colocou assim, mesmo no parágrafo 2º, ele colocando que a renovação da frota para adequar, para se adaptar às novas regras, tá? As novas regras, diz o seguinte, ele falou o seguinte, vai de acordo com o contrato, ele colocou um prazo máximo para que isso acontecesse. Vamos lá, a frota de veículos de transporte coletivo, rodoviário, tá? E a infraestrutura, terminais, pontos de ônibus e assim por diante, né? Dos serviços desse transporte deverão estar, olha só aí, totalmente acessíveis, né? Ou seja, adequados no prazo máximo de 120 meses a contar da data da publicação desse decreto. Ou seja, tem um prazo aí total, né, de 120 meses, né, para que todos os transportes coletivos rodoviários se adequem aí, né? Bacana. Vamos lá, parágrafo 4º. Os serviços de transporte coletivo rodoviário urbano, urbano, quando fala urbano aqui, ele está se referindo ao municipal. Isso aqui é muito importante, né? Devem priorizar o embarque e o desembarque dos usuários em pelo menos um dos acessos do veículo, né? Puxa, professor, e aí? Cara, se eu fosse o examinador, eu iria cobrar exatamente esse parágrafo 4º, né? Professor, vem comigo, desenhozinho? Tudo bem, vamos lá. Devem priorizar o embarque, né? Vamos ver se eu consigo fazer um desenhozinho para você aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro caso, né? Então, tá aqui, né? A plataforma, aqui tá a pessoa. Ok? Tá? Então, ele fala que deve priorizar em nível. Então, aqui está o ônibus, né? Ó, tá o ônibus aqui, né? Aí, aqui está a porta do ônibus. Certo? Aí, ó, aqui está a porta do ônibus, né? Professor, isso aqui está em nível? Vamos colocar o caso 2. Então, está a plataforma, né? Tá aqui, ok, né? Tá a plataforma aqui, tá? Aqui está a plataforma. Tá? Aqui está a roda do ônibus, né? Não sei desenhar esse negócio aí. Aí aqui é o seguinte, tá a pessoa aqui. Em nível significa dizer que ele vai embarcar no veículo aqui, ó, tá? Ó, aqui, ó, tá? Isso aqui é em nível, então esse lado aqui não pode. Aí vem a pergunta: todas as portas do ônibus têm que estar em nível? Negativo. Apenas uma no caso do urbano. Tá? No caso, normalmente eu já observei, é a porta do meio, né? Então tem aí em nível, né? Em nível significa isso, no mesmo nível que a pessoa vai estar embarcando, né? Então aqui necessita de quê? Necessita, claro, de adequações aí na infraestrutura. Bacaninha, né? Legal, gostoso, né? Ok. Vamos lá. Artigo 29, falar de prazo ainda, né? No prazo de até 24 meses a contar da data da implementação dos programas de avaliação de conformidade descritos no parágrafo 3º, as empresas concessionárias, né, parágrafo 3º, a gente vai falar desse cara aqui, as concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo rodoviário deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos. Bacana, né? As normas técnicas para adaptação dos veículos e equipamentos de transporte coletivo rodoviário em circulação de forma a torná-los acessíveis. Olha aí, o que está falando aqui? Professor, eu comprei um veículo em 2003, esse veículo não atende às normas de 2004. Bacana, tranquilo. E agora? Agora, esse veículo, para ele ter essa finalidade de transporte coletivo rodoviário, ele vai ter que passar por uma adaptação.
serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Inmetro, e estarão disponíveis para o prazo de até 12 meses a contar da data da publicação. Mesma regra lá, então 12 meses, as regras de adequação desses veículos, né? Bacana, parágrafo 2º, vem comigo aqui, né? Olha só, parágrafo 2º, nós temos aí consequências, né? Caberá ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Inmetro, quanto a da elaboração das normas técnicas para adequação dos veículos, né? Então eu tenho um veículo, né, 2003, esse veículo 2003, ele foi aí concebido na norma anterior, que não é a mesma de 2014, 2004, bacana, né? E agora ele vai ter que ser adequado, vai ter que mexer na estrutura do veículo. Se vai mexer na estrutura do veículo, ele vai cair aonde? Olha aí, minha praia, vai cair ó, no CTB. Tá? Vai cair no CTB. Então o que ele está falando? Olha só, especificar dentre esses veículos, né, que estão em operação quais serão adaptados em função das restrições previstas no artigo 98 do CTB. Ou seja, o CTB ele diz o seguinte: olha, você pode fazer adequações do seu veículo? Pode. Só que você vai ter que fazer essas adequações de acordo com as regras do CONTRAN. Entre elas, vai ter que ter aí o certificado, né, de segurança veicular. É um dos requisitos. Então, ele tá falando, então essas adequações, o comando aqui é o seguinte: você vai fazer as adequações para rodar em transporte coletivo, só que vai ter que atender às regras do artigo 98 do CTB, que trata justamente sobre isso. Prof, lê pra gente aí. Sim, ó, artigo 98, presta atenção. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica, né? Parágrafo único. Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são obrigados a atender os mesmos limites e exigências da emissão de poluentes e ruído previstos pelos órgãos ambientais competentes pelo CONTRAN, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências, né? Então, o que ele está falando aqui, artigo 98? Eu tenho um ônibus de 2003. Eu quero adaptar. Então, primeiro você tem que pedir autorização do Detran, tá? Do Detran e dos órgãos aí para depois você fazer. Porque depois dessas alterações vai ser mudado aí o certificado do registro do veículo, né? Parágrafo 3º, vem comigo. As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo rodoviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nessas adaptações, estarão sujeitas a programas de avaliação e conformidade desenvolvidos e implementados pelo Inmetro, né? A partir de orientações normativas elaboradas pelo... Então, assim, o Inmetro vai trazer aí, né, os parâmetros aí para fiscalização. Então, essas são as regras para transporte rodoviário, né? E agora, professor, agora são as regras aqui do transporte coletivo aquaviário. Aquaviário vem de água. Professor, isso aqui é feito sobre o quê? Balsas, sim, balsas, barcos, lanchas, né? E outros aí, ou seja, mas sobre a... É diferente do rodoviário, né? Do rodoviário, né, entende-se sobre rodas, né? Aqui é sobre a água, né? Bacana, né? Sobre rodas, aqui sobre água, né? Artigo 40, né? Seguindo a mesma regra lá, né? A mesma regra, né? O mesmo conceito aqui, ó. No prazo de até 36 meses, só que lá no rodoviário eram 24 meses, né? A contar da data da edição das normas técnicas referidas no parágrafo 1º. Professor, normas técnicas referidas no parágrafo 1º. Mesmo conceito, né? O que diz isso? Mudou, 2004 mudou a regra. E aí, o legislador, ele concedeu 12 meses aqui, vamos ver aqui, ó, aqui 12 meses no rodoviário, aqui, ó, 54 meses, ó, 54 meses, né? Então ele falou assim, ó, em metro, você tem 54 meses para passar as novas regras, né, que atendam os requisitos de acessibilidade aí do transporte coletivo aquaviário. É exatamente isso. No prazo
de até 54 meses, a contar da data de implementação dos programas de avaliação de conformidade descritos no parágrafo 2º, né? As empresas concessionárias e permissionárias do serviço de transporte coletivo aquaviário deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive dos equipamentos. Então aqui o prazo é 54 meses. Voltando aqui, no prazo de até 36 meses, a contar da edição das normas técnicas referidas. Então, vamos lá, né? Vamos ver aqui se eu consigo um espaçozinho aqui. Então, você tem um decreto. No decreto, ele falou assim, ó, em metro, você tem 54 meses para definir as regras. Depois que os 54 meses, a indústria vai ter que ter 36 meses para o quê? Se adequar. Depois disso aqui vai estar em operação. Isso aqui para os novos. Bingo! Tá? Então vamos lá. 54 mais 36 dá o quê? 90 meses, né? Ok. Serão fabricados, acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, né? Então tá aí para vocês aí. Bacana, né? Parágrafo 1º. As normas técnicas para a fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário acessíveis a serem elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, INMetro, tá? Estarão disponíveis no prazo de até 24 meses a contar da data da publicação. Opa, eu falei errado aqui, gente, tá? 24 meses, o outro é outro prazo, né? Eu fiz uma errata aí. Então, fazendo de novo aqui, tá? Fazendo de novo aqui, desculpa, parágrafo primeiro, foi o parágrafo 2º. Vamos lá, gente, de novo aqui, ó. Então, nós temos o decreto, tá? Aí o decreto, parágrafo primeiro, ele falou o quê? 24 meses, né? Então, 24 meses aqui, né? O INMetro vai definir. Depois disso, nós temos o quê? 36 meses, né? Então aí 50 meses. Bacana? Entenderam? Desculpinha aí, pessoal, tá? Desculpa aí. Desculpa, eu tenho humildade de dizer que a gente se equivoca, que a gente erra sem problema nenhum. Tá? Ok. Então, fechamos aqui o parágrafo primeiro. Agora vamos para o 41, né? É outra coisa que o 41, né? No prazo de até 54 meses, a contar da implementação dos programas de avaliação de conformidade descritos no parágrafo 2º, tá? As empresas concessionárias e permissionárias do serviço de transporte coletivo aquaviário deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos. Aqui é outra coisa, né? O que está falando aqui? Que em 54 meses ele deverá o quê? Está toda a frota já conforme, né? Conforme aí, tá? Conforme a especificação aí do INMetro, né? As normas técnicas para adequação dos veículos, vai ser quem que vai definir? Vai ser o INMetro, né? Vem comigo aqui, ó. As normas técnicas para adequação dos veículos e equipamentos de transporte coletivo aquaviário, né? Então, 54 meses, bacana, né? Outra coisa. Por que tem prazo diferente? Porque são produtos diferentes, né? Vem comigo, ó. Aquaviário em circulação de forma a torná-los acessíveis serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e estarão disponíveis no prazo de 36 meses a contar da data. Isso aqui é o quê? É outra regra. É a regra de normalização. Bacana? Bingo, tá aí para vocês, né? E agora, pessoal, agora a gente vai falar de outro tipo de transporte coletivo, que é o ferroviário, metrô ou ferroviário, né? Tá? Você sabe que, qual que é a diferença de um para o outro? Geograficamente, o metrô-roviário é urbano, né? E na região metropolitana. O ferroviário é entre os municípios e entre os estados, interestadual. Bacana? Vamos lá. Tem que ser adequada? Sim. A frota de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário, assim como a infraestrutura dos serviços desse transporte, deverão estar totalmente acessíveis no prazo de 120 meses a contar da data da publicação desse decreto, né? Então tá aí. Então, ele falou aí, já deu um outro prazo diferente, 120 meses, né? A acessibilidade do serviço de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário obedecerá ao disposto nas normas técnicas de acessibilidade da BNT,
ok? O prazo de até 36 meses a contar da publicação desse decreto, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário serão fabricados, acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras. Qual que é isso aqui? Isso aqui é o prazo de 36 meses. Para quê? Para que os novos sejam fabricados já de acordo com as regras aí da ABNT e do Inmetro, né? Ok, bacana, vem comigo. Artigo 43, né? Os serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário existentes deverão estar totalmente acessíveis num prazo de 120 meses, né? Ou seja, 10 anos, né? Geral, tem que ser adequado todo o transporte ferroviário, né? As empresas concessionárias e permissionárias do serviço de transporte coletivo, metroferroviário e ferroviário deverão apresentar plano de adequação dos sistemas existentes, prevendo ações saneadoras, no mínimo 8% ao ano sobre os elementos não acessíveis que compõem o sistema. O plano que trata o parágrafo primeiro deve ser apresentado até 6 meses a contar a data do decreto, né? Então, o que ele falou aqui? Ele está falando o seguinte aqui, né? Ele está falando aqui que as instituições aí que operam no sistema metroferroviário e ferroviário, após 6 meses da publicação do decreto, ele deverá apresentar um plano de adequação. E esse plano, no decreto, diz o seguinte: pelo menos 8% de progresso por ano. Tá? Para quê? Qual que é o objetivo final? Ter 100% de acessibilidade, né? Aí eu digo para vocês aí, eu como sou operador do sistema, né, que o Brasil hoje está aí bem avançado nesse sentido, né? Professor, e agora, né? Claro que o legislador também pensou aí no transporte coletivo aéreo, né? Aqui também é mais complicado aqui, né? Aqui é mais complicado, né? Tem mais regulamentação esse tipo de setor, até pela segurança também, não pode comprometer a segurança, né? Vem comigo. No prazo de até 36 meses, tá? A contar da data da publicação deste decreto, os serviços de transporte coletivo aéreo e os equipamentos de acesso às aeronaves estarão acessíveis, né? Tá? E disponíveis para serem operados de forma a garantir o uso por pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida. A acessibilidade dos serviços de transporte coletivo aéreo obedecerá ao disposto na norma de serviço de instrução de aviação civil, né? Número tal, né, de 95, expedida pelo Departamento da Aviação Civil, né? Ou seja, Departamento da Aviação Civil, do Comando da Aeronáutica e nas normas técnicas aí de acessibilidade da ABNT. Né? Então, é o seguinte, aqui tem aviação civil, né? Então, o Departamento da Aviação Civil, a ANAC aqui é diferente, o instrumento aqui é diferente, né? É diferente aqui, tudo bem? Então, nós temos aí, tá, 36 meses, né? Então deu prazo aqui 36 meses para todas as companhias se adequarem a essa norma aqui, é uma norma específica do setor, né? Professor, e aí, né? Professor, como é que decora esse negócio aí? Cara, vou falar para vocês aqui, ó, vamos lá, não pode ter preguiça não, o assunto, vem comigo, cara, você tem que ter motivação e energia. Olha só, fazer uma ajuda à memória para vocês aqui, né? Sobre transportes, prazos de adequação, né? Vamos lá, olha só, ó, fabricação, de novos. Professor, o que esses novos aqui, né? Veículos novos para se adequar. Vem comigo aqui, letra A, veículos. Aliás, aqui terrestre, né? Rodoviários. Tá, geral. Então, nós temos aqui o quê? A edição do decreto 52/96. O que o decreto disse? Ele disse aqui que tem 12 meses, né, para o Inmetro definir o quê? As regras para a fabricação. Aí você vai ter o quê? 24 meses para as indústrias, né, se adequarem para a fabricação dos novos. Daqui em diante, vai estar o quê? 100% em operação. Ok. E agora, professor? Cada modal tem um prazo diferente. Segundo, aquaviários. Olha aí.
viário, né? Também, todos eles têm um marco, decreto 5296. O prazo para a adequação aqui é diferente, né? Ó, 24 meses. Quem vai definir o em metro. Fechou, né? 24 meses aqui. Aí, você tem o quê? 36 meses para as indústrias se adequarem. Depois aqui, estará em plena operação para os novos, né? Bacana, né? C. Nós temos aqui o C, né? O transporte aqui, ó, metro, ferroviário e ferroviário. Mesma coisa, todos têm um marco, decreto 5296, né? Neste caso aqui, ele deu um prazo de 36 meses para a definição das normas, né? A partir desse momento aqui, todos já deverão estar em operação. Ok, né? E finalmente, né, nós temos aí o aéreo. Tá? O aéreo, tá? Também nós temos o norte do decreto, tá? O prazo aqui, também 36 meses de acordo com as regras da ANAC, tá? ANAC, tá? Aqui é a ANAC. Aí depois disso aqui, já vai estar em operação para os novos, né? Ok. Tá? Ok. O que mais, professor? Tem mais. Copiaram? Bacana, ó. Assim que... Rapaz, esses esqueminhas assim é bom, cara, para fixar o conteúdo. Pode cair? Com certeza, né? Com certeza. E uma questão como essa aqui, cara, eu falo para vocês que pouquíssimos alunos acertam, né? Pouquíssimos alunos. E agora é para a implantação total, ou seja, a adequação, tá? Implantação total, né? Tá? Ou seja, para adequar os já existentes e os novos. Os novos a gente já falou, né? Vamos lá. Rodoviário. Nós temos aí 120 meses. Tá? B. Aquaviário. 54 meses, que foi aquela ratazinha do professor, né? C. Metro ferroviário. E ferroviário. Também 120 meses, ok? E finalmente o aéreo. O aéreo segue o nome do Departamento Nacional de Aviação, lá do Ministério do Comando da Aeronáutica, né? Aí, ó, 36 meses. Então tá aí para vocês aí, né? Todos esses prazos, claro, né? Considerando que o decreto lá de 2004, né? Todos os decretos aí já foram eles aí completamente, essas regras de transição já foram aí atendidas, né? Professor, tem mais ainda sobre transporte rodoviário? Tem. Né? Agora, a última sessão, tá? A última sessão, que é a sessão aqui das disposições finais, né? Essas disposições finais aqui é para a aplicação de quê? Para todo o sistema final, para fechamento, né? Caberá ao Poder Executivo, tá? Ok, né? O Poder Executivo, quando ele colocou aqui em geral, né? Todos os poderes executivos, estados, municípios, estados, DF, União, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de redução ou isenção de tributo. Ou seja, né, a viabilidade, ele tinha que trocar, né? Teria que obrigar o quê? Conceder, né? Conceder para que a isenção ou redução? Para promover. Pensem só, gente, o cara teve aqui que fazer o quê? Uma mobilização muito grande na sua infraestrutura da sua frota, né? Para importação de equipamentos
que não sejam produzidos no país. Ó. Então, redução e isenção de tributo. Para quê? Ó? Para importação, comprar de fora do país. O quê? Equipamentos que não sejam produzidos no país. Professor, por que não sejam produzidos no país? Né? Tem que entender. Conhecimento sempre é bom. Né? O governo, né, principalmente o Poder Executivo, tem uma responsabilidade de fomentar a indústria do país. Fomentar a indústria no país, né? Então é o seguinte, então tem que fomentar o quê? A compra dos produtos produzidos no país. Né? Então se tem o equipamento produzido no país, ele não vai ter redução de... para importar, ele não cabe, né? Se tem um similar, não pode, né? Para que isso? Para incentivar aqui a produção e indústria nacional, necessários no processo de adequação do sistema de transporte coletivo, desde que não existem similares nacionais. Pronto, está aí, né? Então ele vai ter esse benefício aí, neste caso. Para a fabricação ou aquisição de veículos ou equipamentos destinados ao sistema de transporte coletivo. Então aí para fabricar aqui produto nacional, tá? Vamos lá. Na elaboração dos estudos de pesquisas, a se refere o CAPT deve-se observar o disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Que lei que é essa? Lei de responsabilidade fiscal. Né? Artigo 14, salvo engano, da renúncia de receitas, né? Sinalizando o impacto orçamentário e financeiro da medida estudada. Né? Ou seja, você pode, poder público, reduzir ou isentar algum tipo de tributo, mas você tem que atender às regras de responsabilidade fiscal. Né? Vem comigo. A fiscalização e a aplicação de multas aos sistemas de transporte coletivos, segundo o disposto do artigo 6º, inciso 2 da Lei 10.048, que é de atendimento prioritário, né? Caberá à União, aos estados e municípios do DF que compete. Ou seja, professor, o ônibus lá está descumprindo. Qual que vai ser a sanção, né? Muito importante o 46. Então ele fala assim, a sanção em aplicação da multa, né, penalidade, ele remeteu lá para a Lei 10.048. Pode? Claro que pode, porque esse aqui é um decreto regulamentador também dessa lei. O que diz lá o artigo 40, o inciso 2, né? Rapaz, não está aqui, né? O inciso 2. Mas eu falo para vocês, é multa diária por veículo, uma multa por veículo de R$ 500 a R$ 2.500. Bacana? Queria fazer a leitura aí. Eu separei esse dispositivo, mas não sei o que aconteceu. Professor, e agora? Passamos a régua no transporte coletivo, tá? Transporte coletivo, dos 4 tipos. E agora? A gente viu que tem um tal de ajudas técnicas, é isso? Opa, como informação e comunicação, né? Nós temos aí também blocos de acessibilidade para esse público, né? Quando fala informação e comunicação, normalmente são para aquelas pessoas que têm dificuldade de enxergar, né, de ler a informação e, claro, aqueles de ouvir, né? Então, aí estamos falando de os 2 grandes mecanismos importantíssimos aí, que é o quê? Libras e Braille, né? Libras e Braille. Claro que o legislador também quer incluir, dar acessibilidade aos serviços públicos, às empresas, todo mundo, ok? Vamos lá. No prazo de até 12 meses a contar da data da publicação desse decreto, 12 meses, né, será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública. Ou seja, esta obrigatoriedade, né, é apenas para quem? Para a administração pública. Professora, lá que concurso tem um site? Sim. Ela está obrigada, conforme o artigo 47, a proporcionar acessibilidade? Não. Por quê? Porque o artigo 47, ele limita os efeitos apenas para quem? Para a administração pública, tá? Pública, questão de prova, ok? Na rede mundial de computadores, internet, para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, claro, visual, né? Visual, garantindo-lhe, né? Então você vai clicando lá, ele vai falando, né? Garantindo-lhe o pleno acesso às informações disponíveis, acessibilidade às informações. Parágrafo 1º, o que ele faz aqui? Ele vai trazer, vai amenizar esse prazo, vai conceder mais prazos, ok? Vamos lá. Nos portais e sítios de grande porte, né, Receita Federal, por exemplo, os monstruosos aí, sítios gigantescos, né, desde que seja demonstrada
a inviabilidade técnica de se concluir os procedimentos para alcançar integralmente a acessibilidade, o prazo definido no caput, que é 12 meses, né, será estendido por igual período, né? Então nós temos aí essa possibilidade de 12 meses a mais, né? Só que como o decreto de 2004, né, a gente já entende que todos já têm essa acessibilidade, né? Assim deveria ser. Vamos lá. Os sítios eletrônicos acessíveis às pessoas portadoras de deficiência terão símbolo que represente a acessibilidade da rede mundial de computadores e internet, a ser adotado nas respectivas páginas de entrada. Então nós temos aí, lá aquele do cadeirante lá, sempre tem aquele símbolo lá de acessibilidade, né? Ele fica sempre no canto superior direito ou esquerdo, depende do sítio. Parágrafo 3º. Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelo governo federal, estadual, municipal, DF, devem possuir instalações plenamente acessíveis e pelo menos um computador com sistema de som instalado para uso preferencialmente de pessoas portadoras de deficiência visual, né? Não estou obrigando aqui o poder público a essa ação, né? Vamos comigo, né? Olha só, tá? Vamos lá. Após 12 meses da edição desse decreto, tá? Ok. A acessibilidade dos portais e sítios eletrônicos de interesse público, depois do prazo, né, mundial de computadores, deverá ser observada a obtenção do financiamento que trata o inciso 3 do artigo 2. O que diz o inciso 3 do artigo 2, né? Após 12 meses da edição do decreto, o que ele fala? Ele fala o seguinte, está colocando lá, né? Quando você requerer, né, recursos públicos, né? Olha, recursos públicos aí para financiar, né, algum tipo de acessibilidade, já vai ter que conter o quê? Vai ter que conter essas regras de informação. Isso que está falando aqui, tá? Isso que está dizendo aqui, obtenção de financiamento, lá na primeira parte da aula, tá? Então, isso aqui é financiamento público, já tem que atender aí essas regras, né? Vamos lá, aqui nós estamos falando o quê? De informação e comunicação. Aqui você tem que lembrar o deficiente visual e o auditivo, né? As empresas prestadoras de serviço de telecomunicações, hoje telecomunicações é um serviço essencial, né? Então as telecomunicações aqui, principalmente aqui, para o surdo, né? Vem comigo, né? Deverão garantir o pleno acesso às pessoas portadoras de deficiência auditiva por meio das seguintes ações. Auditiva, vem comigo. Primeiro, telefone fixo. Né? Tem telefone fixo, eu vou adiantar, depois eu volto, e depois nós temos aqui o telefone celular, tá? Vamos lá, telefone fixo, quais são as regras aí de acessibilidade gerais aí que obrigou todas as operadoras a fazerem? Primeira, instalar, mediante solicitação, em âmbito nacional e em locais públicos, telefones de uso público adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência, né? Ok, né? Tranquilo aí, né? São os mais baixinhos, né? Aqueles mais baixinhos, né? Garantir a disponibilidade de instalação de telefones para o uso de pessoas portadoras de deficiência auditiva para acessos individuais, né? Ok, também tranquilo, né? Vem comigo aqui. Garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica, né? A serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva que funcionem em tempo integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de serviço móvel, né? Então, uma pessoa vai falando e a outra vai dando aqueles sinaizinhos lá para a pessoa. Então, isso que está falando, né? Intermediação na comunicação. Garantir que os telefones de uso público contenham dispositivos sonoros para a identificação das unidades existentes e consumidas dos cartões telefônicos, bem como demais informações exibidas no painel desses. Aqui cartões telefônicos não tem mais isso, né? Vamos lá, agora regras para a telefonia móvel, né? Vamos lá. Garantir, né, a interoperabilidade, né, operação entre as pessoas, dos serviços de telefonia móvel para possibilitar o envio de mensagem de texto entre celulares de diferentes empresas, né? Olha que coisa legal, né? Então o cara é surdo, né? Mas ele pode usar, claro, mensagem de texto. Então é obrigatório aí todas as operadoras, né, oferecerem esse serviço. Então isso aí é uma forma efetiva de quê? De acessibilidade. Garantir a existência de centrais de intermediação, igual o outro lá, né?
né, de comunicação telefônica a serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva que funcionem em tempo real, integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de serviço telefônico e fixo. Ok, vamos lá para os parágrafos, né? Além das ações citadas no caput, deve-se ser considerar estabelecidos os planos gerais de metas de universalização. Isso aqui são as regras que vão lá. O que ele está falando aqui? Ele está falando que, além dessas regras aqui, tem um plano geral de metas de universalização da acessibilidade das operadoras, que a Anatel controla isso. Então, lá ele vai ter que ter lá um plano para ampliar essa acessibilidade. O termo pessoa portadora de deficiência auditiva e de fala utilizada nos planos gerais de metas de universalização é entendida neste decreto como pessoa portadora de deficiência auditiva no que se refere a recursos tecnológicos de telefonia, né? Ok, bacana, né? Vamos lá. Então, nós terminamos aqui a parte do quê? Das telefonias. E agora a gente vai para a Anatel. A Anatel, que é a grande regulamentadora desse setor. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, regulamentará no prazo de 6 meses a contar da data da publicação deste decreto os procedimentos a serem observados para a implementação do disposto do artigo 49. Professor, qual é o principal comando do artigo 49? O principal comando do artigo 49 é a telefonia fixa e a telefonia móvel, né? 51, então 6 meses para regulamentar. Por que a Anatel? Porque ela é a pessoa aí que a lei estabeleceu para regular esse setor. Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular que indicam de forma sonora todas as operações e funções neles disponíveis no visor, né? Então aí sonora, né? Tem vários, né? Hoje aí, né? Só fala, ligar para, ele vai e liga, né? É um comando, né? 52, então isso aí também é um comando para quê? Um comando de acessibilidade. Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de televisão. Agora aqui, ó, informação é comunicação. Falamos de celular, né, de comunicação, óbvio, né? E agora, televisão também. Quais são os comandos específicos para a indústria de televisão, né? Olha só, equipamentos com recursos tecnológicos que permitam a sua utilização de modo a garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, né? Vamos lá, professor, deficiência auditiva, a legenda, né? Tá aí. Visual, né? Visual vai ter que ter entrada de áudio específicas, né? Vamos lá, parágrafo único. Inclui-se entre os recursos referidos. Então, o que pode ser cobrado na prova de vocês? O examinador pode querer saber se você sabe quais são um dos 3 recursos, né, especiais que vão proporcionar acessibilidade, né, auditiva e visual. Para quê? Televisão. Vamos lá, circuito de decodificação de legenda oculta. Oculta por quê? Porque ela não aparece, você tem que acionar para aparecer, é uma pretinha, né? Ok, né? Recurso para o programa secundário de áudio, SAP. Então tem que ter um recurso secundário de áudio para, né? E entradas para fone de ouvido com ou sem fio, né? Bacana para o cara ouvir com mais precisão, né? Porque o cara que tem deficiência visual, ele tem um bom ouvido, né? Assim por diante, né? Fechou? TV pago, né? Agora a gente vai aqui. Vamos para o artigo aqui 53. Vamos lá. Os procedimentos a serem observados para a implementação do plano de medidas técnicas previstos no artigo 19 da lei serão regulamentados em norma complementar pelo Ministério das Comunicações. Ok. Professor, quais são essas regras aí do artigo 19 da Lei 10.098? A Lei 10.098 é a grande lei da acessibilidade, né? Vem comigo, artigo 19. Os serviços de radiodifusão sonora, edições e imagens adotarão plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais e outra substituição para garantir o direito ao acesso à informação a pessoas portadoras de deficiência auditiva na forma do prazo previsto em regulamento. Ou seja, o que está dizendo aqui? Está dizendo que quem vai regulamentar essas medidas aqui vai ser o Ministério das Comunicações, né? Tudo bem? Fechou aí? Então, pronto, né? O processo de regulamentação que trata o caput desse artigo deverá atender o disposto do artigo 31 da Lei 9.784. Professor, que lei que é essa aqui, professor?
essa lei aqui é a lei do processo administrativo federal. Administrativo federal, tá? E aí, professor, é muito interessante esse comando do artigo 31. O que ele fala? Quem que vai regulamentar essa medida aqui? O Ministério das Comunicações. Aí ele fala, Ministério, tudo bem, você vai regulamentar, só que você vai ter que atender o processo administrativo federal, artigo 31. O que esse cara aqui? Ele vai obrigar o Ministério, no processo de definir, promover audiências públicas. Isso que diz o artigo 31 da Lei 9.734. Vamos para a devida leitura. Vem comigo aqui. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, e se não houver prejuízo para a parte interessada. Então ele quer o quê? Consulta pública. Ele quer, na definição desse mecanismo, que seja feita ampla publicidade, quer trazer a sociedade para participar das tomadas de decisão. Quer ouvir, né? Vamos lá, apagando aqui o quadro, né? Chegamos aí na nossa reta final da aula, né? Reta final da aula. A regulamentação que trata o CAPT deverá prever utilização, entre outros, dos seguintes sistemas de reprodução de mensagens vinculadas para as pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual. Substituição por meio de legenda oculta, ok? E janela de intérprete de Libras, né? Tem muito isso em propaganda política, né? E a descrição de narração de voz e cenas e imagens, né? Então tem aí o cara que é deficiente visual, então tem a narração. Ah, não, ele tá lá com cara de triste, não sei o quê. Acontece muito isso, né? Porque quando você vê um filme legendado, né? A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORP, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, assistirá o Ministério das Comunicações nos procedimentos que trata esse dispositivo. Bacana, né? Vamos lá. Falamos de TV, falamos aí de celular, né? Falamos de que mais aqui? Só para... Ok, né? Ok, vamos lá para uma outra regulamentação aqui. Artigo 54, né? Autorizatárias, que nome feio, né? Autorizatárias, aquele que autoriza alguém a alguma coisa, né? E consignatárias, aquele que vai consignar alguma coisa em nome de alguém, né? Do serviço de radiodifusão, de sons e imagens operadas pelo poder público, poderão adotar plano de medidas técnicas próprio, com metas antecipadas e mais amplas que aquelas definidas no âmbito do artigo 53. Caberá aos órgãos e entidades da administração pública, diretamente ou em parceria com organizações sociais civis de interesse público, né, ou CIPs, né, sobre a orientação do Ministério da Educação e da Secretaria Especial de Direitos Humanos, por meio da CORD, promover capacitação dos profissionais em Libras, né? Aí está atribuindo aqui o Ministério da Educação, né, uma atribuição de ter capacitação em Libras, né? Rapaz, eu digo para vocês, isso aqui ampliou muito, né? Hoje nós temos aí um programa muito bem estruturado no Brasil, né, em relação aí à capacitação em Libras, né? Artigo 56, vem comigo. O projeto de desenvolvimento e implantação da televisão digital no país deverá contemplar obrigatoriamente os 3 tipos de sistema de acesso à informação que trata o artigo 52, né? Professor, quais são os 3 tipos de acesso, né? 52, vamos lá, né? Primeiro, então, o sistema da TV digital tem que ter um circuito de decodificação de legenda oculta, né? Recursos para o programa secundário de áudio e entradas para fone de ouvido com ou sem fio, né? Ou seja, isso aqui é importante. Eu cobraria isso aí de vocês aí, né? Tá certo? Então, ele já fez uma previsão. Claro que hoje nós já temos nosso sistema de televisão digital no Brasil, já faz algum tempo aí, graças a Deus, né? Eu gostava mais de televisão. Hoje eu assisto televisão só para assistir o jogo do Santos, né? Basicamente, né? E algumas sessões aí do Congresso Nacional que eu gosto. Agora, o restante é só internet, né? Vem comigo, vamos lá. Artigo 54, terminando aqui essa parte de informação, aí tá a parte final desse capítulo da informação e comunicação.
A Secretaria de Comunicação do Governo da Gestão Estratégica da Presidência da República editará, no prazo de 12 meses, a contar da data da publicação deste decreto, normas complementares disciplinando a utilização do sistema de acesso à informação dos referidos no parágrafo 2º do artigo 53, na publicidade governamental e nos pronunciamentos oficiais transmitidos por meio do Serviço de Radiodifusão e Sons e Imagem. Pronunciamentos oficiais. Então, já vi várias vezes, né, quando tem um comunicado oficial, quando uma autoridade, um chefe, um poder público, ele faz um pronunciamento, automaticamente tem uma pessoa lá, né, em Libras, né, fazendo lá os sinais da comunicação. Ok. Sem prejuízo do disposto no caput e observadas as condições técnicas e pronunciamentos oficiais do Presidente da República, serão acompanhados obrigatoriamente no prazo de 6 meses a partir da publicação desse decreto, o sistema de acessibilidade mediante janela com intérprete de Libras, né? Ok, aí o exercício da acessibilidade, né? Vem comigo, ainda nessa parte ainda de comunicação ainda, o poder público adotará mecanismos de incentivo para tornar disponíveis em meio magnético, em formato de texto, obras publicadas no país. A partir de 6 meses da edição desse decreto, a indústria de medicamentos, olha aí o comando importante aqui, deve disponibilizar mediante solicitação. Olha só o detalhe, né? Professor, eu vou lá e tem uma bula pequena. Tudo bem, não é obrigado colocar na bula. Pode colocar? Pode. Mas eu posso solicitar um outro meio de acessibilidade? Pode, mediante solicitação. Então você tem que solicitar lá o farmacêutico, lá o atendente, para você ter algo melhor. Exemplares de bulas de medicamentos em meio magnético, tá? Arquivo digital, braille ou em fonte ampliada. Está disponível para todos? Sim, mas você vai ter que solicitar esse seu direito. A partir de 6 meses da edição deste decreto, os fabricantes de equipamentos de eletroeletrônicos e mecânicos de uso doméstico devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares com manuais de instrução em meio magnético, braille e fonte ampliada também. O mesmo conceito aqui foi ampliado aí para os equipamentos eletroeletrônicos e mecânicos também, né? Essa questão aí da acessibilidade. O poder público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e demais eventos científicos culturais que ofereçam, mediante solicitação, apoios urbanos às pessoas de deficiência auditiva e visual, tais como tradutores e intérpretes de Libras, né, ledores, guias e intérpretes ou tecnologia de informação e comunicação, tais como transcrição eletrônica simultânea. Então, aqui está o poder público, né? Então está aí o poder público vai apoiar. Então, se você quer fazer um congresso, por exemplo, né, então se você quer traduzir em Libras em tempo real, você pode solicitar ao poder público aí a ajuda, né, de tradutores para lá, para poder fazer aí a acessibilidade dessas pessoas, né? Último artigo desse capítulo aqui da informação aqui, né, e comunicação. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para a tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes de equipamentos relacionados à tecnologia de informações acessíveis a pessoas portadoras. Ou seja, realmente aqui o governo quer fomentar e ele está disponibilizando aqui linhas de crédito para que as indústrias aí produzam tecnologia de acessibilidade. Pronto, né? Vamos lá, último capítulo, que na minha opinião é um capítulo importante também, o capítulo 7º, né? Estamos aí já na fase final da nossa aula, né? Mega aula, 3 partes aí, tá? Mas a gente tem que bater artigo por artigo, temos que ter motivação. Ajudas técnicas, né? Professor, eu quero que o senhor resuma. Tudo bem, quando você vai estudar um negócio, você tem que ter um juízo de valor de que trata aquele assunto. Aí depois você vai detalhando. Ajuda técnica, né? Vem comigo. É a ideia de quê? É a ideia da inovação, da criação de mecanismos que venham facilitar a acessibilidade das pessoas aí que necessitam desse acesso, né? Então, para fins desse decreto, consideram-se ajudas técnicas. Aqui tinha que estar em vermelho.
Né? Professor, o que é ajuda técnica? Vamos lá, conceito. Os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal total ou assistida, né? Então é isso, né? Então ele quer o quê? Ele quer uma tecnologia para incluir ajuda técnica, vai ajudar o deficiente tecnicamente para dar mais acessibilidade, né? Para promover o quê? Autonomia pessoal, quando for possível, pessoal total ou assistida quando não é 100%, né? Então isso que vem a ser ajuda técnica, né? Vamos lá, obrigação, parágrafo 1º. Os elementos ou equipamentos definidos como ajudas técnicas serão certificados pelos órgãos competentes. Como assim certificados? Em metro, por exemplo, né? Ouvidas as entidades representativas das pessoas portadoras de deficiência. Ou seja, o que está dizendo o decreto aqui? Essas ajudas técnicas necessitam de quê? Certificação, segurança. De quem? Dos órgãos competentes. Entre eles, em metro, é o principal. Além disso, a participação, tá, das entidades representativas, das associações deles aí, né? Parágrafo 2º. Para os fins desse decreto, os cães-guias e os cães-guias de acompanhamento, né, são considerados ajudas técnicas. Olha que coisa interessante, né? Os cães-guias. Então, o cão-guia, ele é considerado uma ajuda técnica, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Vem comigo, artigo 62. Os programas e as linhas de pesquisas a serem desenvolvidas com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção de deficiências, o que contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento, né? Então ele está colocando aí, né, também a questão da medicina, né? Medicina, equipamentos aí, né? Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes e equipamentos de ajudas técnicas, né? Olha aí o incentivo governamental, né? Então ele quer que a indústria realmente opere nesse sistema. Vamos lá, terminando aí, parte final, né? Artigo 63. O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de ajudas técnicas dar-se-á a partir da instituição de parcerias com universidades e centros de pesquisa para a produção nacional de componentes e equipamentos. Ou seja, trouxe aí também as universidades para participar desse programa, né? E os bancos oficiais? Está aqui, parágrafo único. Os bancos oficiais, com base em estudos e pesquisas elaborados pelo poder público, serão estimulados a conceder financiamento às pessoas portadoras de deficiência para aquisição das ajudas técnicas, né? Então vamos supor, né, que existe lá, né, um notebook especial aí para deficientes auditivos, né? Top, uma tecnologia nova, né? Então está dizendo que os bancos oficiais aqui deverão oferecer linha de crédito para as pessoas portadoras para a aquisição disso, né? Olha aí a inclusão social, né? Caberá ao Poder Executivo, tá? Executivo, que é o município, o Estado ou a União, né? Em estudos de pesquisa, verificar a viabilidade. Tá? Vamos lá, né? A redução ou isenção de tributos para importação de equipamentos e ajudas técnicas que não sejam produzidos no país ou que não possuam similares nacional. Mesmo dispositivo anterior lá do transporte rodoviário, né? Lembra do transporte de equipamentos, né? Redução ou isenção de impostos, imposto em cima aqui é tributos, né? Tributos aqui é imposto, sobre produtos industrializados incidentes sobre ajudas técnicas, né? Inclusão de todos os equipamentos de ajudas técnicas para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, na categoria de equipamentos sujeitos de dedução de imposto de renda, né? Olha que coisa interessante, né? Então eu posso, né, deduzir esse tipo de ajudas técnicas, né, lá no seu imposto de renda, né? Olha aí um benefício gigantesco. Na elaboração de estudos e pesquisas que se refere ao CAPT, deve-se observar o disposto do artigo 14 da LRF, Lei Complementar 101, que é o quê? Renúncia de despesa. Por que tem que ter isso aqui? Porque está falando de isenção, isenção, né? Redução aqui, né? O abatimento do imposto de renda, então o governo está o quê? Abdicando de uma receita. Então essa receita aí, ela tem que ser planejada para não fazer aí, tá? Não fazer aí
para não fazer falta nas despesas públicas, né? Caberá ao poder público viabilizar as seguintes diretrizes, né? Ainda em ajuda técnica, né? Reconhecimento da área de ajudas técnicas como área de conhecimento. Então, a ajuda técnica é o quê? Uma área de conhecimento. Área de conhecimento, administração é uma área de direito, é uma área de conhecimento, medicina também. Então, ele enquadrou a ajuda técnica aqui como uma área, uma linha de pesquisa específica, né? 2. Promoção da inclusão de conteúdos temáticos referentes a ajudas técnicas na educação profissional. Então, lá nos institutos federais, tem o quê? Uma educação formal, né? Ensino médio e graduação em pós-graduação. Apoio e divulgação de trabalhos técnicos e científicos referentes a ajudas técnicas, né? Estabelecimento de parcerias com escolas e centros de educação profissional, centros de ensino, universidades e pesquisas no sentido de incrementar a formação de profissionais na área de ajudas técnicas e incentiva a formação e treinamento das otercitas, né? E protecistas, né? Próteses, né? Então tá aí para a galera aí, então o poder público quer realmente essa fomentação, né? Vamos lá, artigo 66, parte final da aula. Está atribuindo aqui um produto para uma atribuição, uma responsabilidade para a Secretaria Especial de Direitos Humanos, né? Instituirá o Comitê de Ajudas Técnicas, então vai ter um comitê, e esse comitê vai ser o responsável por esse produto, né? Constituído por profissionais que atuam nessa área e que será responsável por 1. Estruturação das diretrizes da área do conhecimento. 2. Estabelecimento das competências da área. 3. Realização de estudos no intuito de subsidiar a elaboração de normas de respeito de ajudas técnicas. Levantamento de recursos humanos que atualmente trabalham com o tema. E detecção dos centros regionais de referência em ajudas técnicas, objetivando a formação de rede nacional integrada, né? Ainda nesse produto aqui, né, lá do Comitê de Ajudas Técnicas, né, o Comitê de Ajudas Técnicas será supervisionado pela CORD e participará do Programa Nacional de Acessibilidade, com vistas a garantir o disposto do artigo 62, que é o próximo artigo. Os serviços a serem prestados pelos membros do Comitê de Ajudas Técnicas são considerados relevantes e não são remunerados, né? Ah, professor, o cara vai participar do comitê, ele vai receber jeton, jeton é remuneração do conselheiro? Não, porque é considerado um serviço relevante e não serão remunerados. Professor, o que eu levo para esse negócio de serviço relevante? Por exemplo, você é servidor público federal, né, um exemplo aí, e aconteceu lá um fato desagradável, está respondendo um PAD, foi constatada lá a sua autoria. Aí ele vai ter que considerar as atenuantes, né, e as agravantes para penalizar, dar a medida da pena. Se você tem um serviço relevante, a sua pena será atenuada. É isso, professor, né? E agora, fim da ajuda técnica, né? Agora a gente está aí na reta final, capítulo 8, que a gente fala Programa Nacional de Acessibilidade. Quando fala Programa Nacional de Acessibilidade, significa dizer que isso aqui é um programa de governo, faz parte do orçamento, está no PPA, está na LDO, está na LOA, né? Para quê? Para fazer acontecer. Ou seja, é uma política pública oficial a ser materializada através do programa. Então trouxe esse decreto aí, essa importância aí. Vamos lá. O Programa Nacional de Acessibilidade, é importante isso, sob a coordenação da Secretaria Especial de Direitos Humanos, ok, né? Por intermédio da CORD, integrará os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, ou seja, é um programa oficial de governo. Então ele vai estar no planejamento estratégico, tático e operacional. Então tem direito a recursos orçamentários, né? Vamos lá, falando do programa ainda. A Secretaria Especial de Direitos Humanos, na condição de coordenadora do Programa Nacional de Acessibilidade, desenvolverá, entre outras, as seguintes ações. Ou seja, então, nesse programa de governo, o decreto vai dar o quê? Diretrizes de atuação desse programa. Claro que vai ao encontro de tudo que a gente já falou. Vamos lá, apoio e promoção de capacitação e especialização de recursos humanos em acessibilidade e ajudas técnicas, acompanhamento e aperfeiçoamento da legislação sobre acessibilidade, edição, publicação e distribuição de títulos referentes à temática da acessibilidade. Tem mais? Tem mais atribuição.
Cooperação com os estados, Distrito Federal e os municípios para a elaboração de estudos e diagnósticos sobre a situação da acessibilidade arquitetônica, urbanística, de transporte, comunicação e informação. Apoio e realização de campanhas informativas, educativas sobre acessibilidade. Promoção de concursos nacionais sobre a temática da acessibilidade e estudos e proposição da criação e normatização do Selo Nacional de Acessibilidade, né? Ou seja, é um programa de governo, né? É um programa de governo, né? E aí, professor? Cara, vamos lá. Acabou, praticamente já acabou a aula. Agora é só para arrematar. Agora o último capítulo, que é o quê? Das disposições finais de fechamento, né? Vamos lá. Os programas nacionais de desenvolvimento urbano, os projetos de revitalização, recuperação ou reabilitação urbana incluirão ações destinadas à eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas nos transportes, na comunicação e de informação devidamente adequadas às exigências desse decreto, né? Eu lendo esse decreto, estudando com vocês aqui, eu vejo que ele realmente aconteceu. Nós tivemos uma mudança muito grande, né? Nas disposições finais, como é de praxe na nossa norma legislativa, ele traz o quê? Ele traz algumas alterações, né, em instrumentos anteriores. Então, ele diz aqui no artigo 70, né? O artigo 4º do decreto 3298 passa a vigorar com as seguintes alterações, ó. Então, o que acontece? Isso aqui é a mesma que nós falamos, deficiência física, né? O conceito, lá na primeira parte a gente tratou isso aqui, ou seja, ele alterou, né? Ele trouxe para esse decreto e alterou também lá o decreto 3298, que trata de deficiência, né? Auditiva, mesma coisa, visual, né? E utilização de recursos da comunidade, né? Bacana, né? Terminamos aí, ó, ficam revogados, né? Entra em vigor na data da sua publicação, 2 de dezembro de 2004, Luiz Inácio Lula da Silva e José Dirceu de Oliveira e Silva, né? Olha os caras aí, né? Que fizeram aí, né, a edição desse decreto aí, né? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Terminamos aí essa gloriosa aula, né? É um assunto aí que o aluno tem que estar no digital, tem que estudar, mas eu faço um reforço para vocês estudarem o texto da lei, principalmente a 1098 e a 1048 e a 13.146. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau.